Felipe Neri é um santo da época, no começo das grandes navegações, quando o Brasil era descoberto, se descobria novos mundos, se chegava então a terras novas e há muita esperança de novos negócios, futuros promissores. E era muito comum lá na sua época em Roma, São Felipe Neri, encontrar jovens que iam lhe falar desses projetos futuros. Olha, eu penso já daqui a pouco fazer uma viagem, pegar o primeiro navio que tenha possibilidade e quero ir fazer meus negócios lá, fazer minha vida na América. E ele escutava esses sonhos das pessoas e tinha uma pergunta que ficou clássica, porque ele perguntava: olha, que bom você vai viajar, mas e depois? Bom, depois eu vou achar esse lugar lá, que eu vou ver se quais as oportunidades de negócio, que eu nem sei. Tem gente que fala que é o comércio de madeira, tem outros que é as especiarias. Mas eu vou encontrar lá um e espero que esse seja o negócio da minha vida. Perfeito, ótimo. E depois? Bom, depois eu penso em me casar, porque eu vou para lá solteiro para começar a vida. E aí talvez eu pense em voltar para cá, porque eu acho que é melhor eu ser uma noiva aqui e tal, e eu volto para cá. Ah, ótimo. E depois? Bom, depois eu continuo com meus negócios que eu vou ter lá na América e vou ter que ver se ela topa ir comigo, mas se ela casou comigo vai topar e tal. E aí então eu vou estar lá desse meu negócio na América. Ótimo. E depois? É sempre a pergunta do Felipe Neri. Bom, depois os meus negócios vão crescer, esse é o meu sonho, tá? E começar a ter os filhos. Maravilha. E depois? Bom, depois os filhos vão crescendo e eu quero passar esse meu negócio, que eu nem sei qual que é, mas eu vou passar esse negócio para os meus filhos, que eles vão então levar adiante esse negócio e eu vou me aposentar tranquilamente. Ótimo. E depois? Ia perguntando várias vezes, e eram tantos futuríveis, tantas teorias que ele ia colocando na cabeça, mas que no final, naquele depois final, ele chegava à conclusão: depois eu vou morrer. E aí era o momento que entrava o Felipe Neri e dizia: você preparou esse depois? Porque tudo isso que você me contou até agora, eu não sei se vai acontecer. Embora você esteja muito empolgado com essa viagem para a América, embora esteja muito entusiasmado com o negócio, a volta, o casamento, os filhos, mas eu não sei se vai acontecer. Pode ser que aconteça. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer é que você vai morrer e eu também. Você preparou esse depois? E é essa mesma pergunta que eu faço para mim, para cada um de vocês hoje. O mês de novembro, que inaugura hoje, é o mês que a igreja nos convida à eternidade, a pensarmos nesse depois. Hoje, em muitos lugares, é o dia de todos os santos, lembrar aqueles que estão salvos no céu. No Brasil, a gente vai lembrar no domingo, transfere para o domingo. E no dia 2, amanhã, vamos lembrar exatamente das almas do purgatório, aquelas que estão sofrendo horrores na espera da purificação final para chegarem ao céu. Já tem o céu garantido, mas estão sofrendo no purgatório. E todo mês de novembro é o mês que se lembra das almas, aquelas almas falecidas em especial do purgatório, para que rezemos por elas, com a certeza que Deus é misericordioso, mas que também é justo juiz. E há também a possibilidade do inferno. É uma possibilidade. E que eu tenho que saber. Às vezes tem aquelas teorias que dizem que o céu, o inferno está vazio, há poucas pessoas lá. E eu gosto de dizer: basta que tenha a possibilidade de ter um, e esse seja eu não quero, né? E na verdade, o anúncio que Cristo fala é da porta estreita, que há dificuldade, que Deus quer que todos se salvem, mas que há uma porta estreita, e que eu preciso cuidar muito dessa minha vida aqui na Terra, preparando esse depois, para que seja um depois feliz. Eu tenho preparado esse depois, e é isso que eu queria propor para nós aqui na nossa meditação, que eu prepare esse depois vivendo bem aqui na Terra, sem medo da morte, sem medo da vida. O cristão ama a vida e procura viver o melhor possível, amando a Deus aqui na Terra, para depois
ter esse encontro com Deus no final, sem medo da morte também. A vida após a morte, sim, a vida especialmente daqueles que procuraram amar a Deus aqui na terra. E aí então vão encontrar esse amor tão grande de Deus no final. Léo Treze é muito feliz num exemplo que ele conta. Ao falar da vida eterna e amar a vida e amar a morte do cristão, ele evoca aquele exemplo conhecido do soldado do Vietnã, né? Vamos imaginar então anos 60 do século passado, guerra do Vietnã, um soldado que está lá no fronte de batalha que recebe correspondência da família, a mãe que ele manda, né? Hoje em dia é impensável, sei lá, carta escrita, você manda mensagem, mas lá era o que tinha. E recebe lá a carta carinhosa da mãe, que não veja a hora dele voltar. E a mãe, para lhe distrair, também lhe manda uma cópia impressa do jornal da cidadezinha dele, lá nos Estados Unidos. E ele então vê, nossa, a chance de ver alguma foto da cidade, algum evento que está acontecendo na cidade, as coisas e tal, notícias, né? Embora chegue um mês depois para ele, né? Tudo é antigo, sei lá. E aí ele vai na página que antigamente era uma das páginas mais procuradas nos jornais, coluna social, né? Para ver lá o que está acontecendo, festa. Hoje a rede social da época era coluna social. Aí tinha lá uma fofoqueira da cidade que colocava as coisas. Aí tinha lá na coluna social uma festa de aniversário e uma moça. E ele achou muito bonita aquela moça, e tinha alguns dados da família e tal, mas ele não conhecia aquela moça. Aí na carta seguinte ele manda para a mãe, olha, vi lá na coluna social a moça, quem é essa moça? E aí, um mês depois, né, um mês para chegar, outro mês depois para mandar a mãe, responde para ele, falou, essa é a fulana, você é a nossa vizinha, não sei o quê. Aí ele manda uma carta para essa moça, né? Não precisa dizer que nessa história que conta o Léo Treze, começaram um namoro à distância, né? Mandando agora, eu já mandava carta direto para ela e tal. Eu estou aqui no fronte de batalha e tal, mas quero voltar, né? Pena que não te conheci antes, né? Então agora eu estou aqui, né? Então mandam fotos um para o outro, né? Então aquelas fotos 3x4 assim, né? Super antigonas, né? E tal, é o que tinha da época. E aí às vezes nessa correspondência vão se dando a conhecer. E é natural pensar, sei lá, que aquele soldado, um momento recebe a carta e ele, que era um pouco jogadão, tentava sobreviver lá no campo de batalha, mas agora não só quer sobreviver, mas quer uma promoção, porque ele sabe que aqueles que ganham promoção podem ter chance de umas férias antecipadas. Pô, então agora eu quero ser melhor soldado, porque eu quero voltar para casa, né, de férias e assim encontrar quanto antes essa moça que estou namorando. Então já mudou o sentido daquilo que ele fazia. Não só estava na frente de batalha, mas ele queria ser o melhor soldado para ganhar promoção e assim conseguir melhorar. É assim que tinha no desejo dele, né? Ganhar então dinheiro, ganhar. E aí ele queria ser melhor e escutava o que ela lhe dizia também, né? Sei lá, um exemplo que naquela época todo mundo fumava, né? Mas não é maconha não, hein? Fumava o tabaco normal. Hoje em dia está complicado o negócio, mas... E lá, ele estava lá fumando tabaco e lá, quem sabe, recebia a carta dela e dizia, nossa, outro dia tinha um amigo fumando e eu não gosto nada de quem fuma, né? E ele olhava assim, pô, eu acho que eu vou ter que parar de fumar antes dela me conhecer, de verdade, né? Porque já que ela não gosta, eu também vou ter que deixar isso. Então ele começou a mudar o comportamento pensando naquilo que ela gostava. Não porque alguém lhe impôs esse comportamento, porque ele viu que queria amá-la mais. E esse é o comportamento da alma com Deus. Aqui na Terra, nós no máximo podemos mandar uma carta para Deus. Uma carta que é a nossa oração. Agora mesmo que conversamos com Deus, que está aqui conosco no sacrário, nós, de certa forma, podemos mandar cartas. Não temos esse contato tão direto, podemos dizer assim, como tem as almas na visão beatífica, no encontro com Deus. Temos Cristo conosco no sacrário, que é a maior proximidade que podemos ter, mas não temos a visão beatífica. Vamos encontrar nessa visão beatífica a nossa morte.
mas temos a chance de trocar essas cartas com Deus e melhorar o nosso comportamento. É o que podemos fazer aqui. E Deus manda cartas para mim, que é a Escritura, que é a pregação, que a gente encontra agora da meditação, uma homilia que nós assistimos, um livro espiritual que nos fale de Deus. E assim são cartas que a gente vai recebendo de modo de comportamento, como Deus gostaria que eu fizesse. E se eu vou me mudando o meu comportamento, porque quero agradar a Deus, eu vou sendo como esse soldado. E que alegria, né, de saber que em um momento eu consegui finalmente voltar para casa. Então aquele soldado não fica numa tristeza porque vai poder voltar para casa. Não, ele quer, né? Ao mesmo tempo ele quer ser um bom soldado porque quer essa promoção, ao mesmo tempo ele quer, quando for o momento, voltar para casa porque quer encontrar a amada. Então ele ama a vida, mas ama também a morte, o cristão, porque sabe que na vida é a ocasião que ele tem de amar mais a Deus. E ama a morte porque é um encontro com Deus, não tem medo da morte, na verdade. Não tem medo, né? Hoje em dia muitas pessoas têm uma espécie de receio da morte, né? Morreu um parente, não é melhor não ir, deixa lá. É como se causasse uma espécie de trauma uma pessoa, o contato com a morte. Esse contato, que naturalmente acontece, sei lá, um parente que falece, ou um ente querido, é bom que nós temos a experiência, porque é o depois que vai acontecer mesmo. E é bom que eu tenha essa consciência para poder preparar esse meu depois. E lá, nesse exemplo, para fazer breve, o Léo 13, então, termina ilustrando esse fato, que quando ele sabe da sua volta para casa, o que faz? Né? Naturalmente vai escrever rapidamente uma carta para avisar a amada. Olha, daqui 1 mês e meio eu vou ter a minha liberação, então talvez a carta chegue comigo, mas eu já mando a carta, quem sabe ela chega antes, e eu vou pegar o primeiro trem, quem sabe eu consigo chegar às 8 da manhã na estação da cidade e tal. E que alegria, né? Quando ele consegue de fato chegar lá e pega o trem e fica ansioso para ver, será que ela vai estar lá no trem, lá na estação? Com que roupa vai estar? Será que eu vou conseguir conhecê-la? Será que é o mesmo aquela da foto ou não, né? Vai que me enganou, eu vou dar um pedido aqui se ela me enganou. Mas por quê? Porque deseja. E o cristão sabe que não foi enganado. Porque Deus vai ser aquela maravilha no seu encontro. Eu gosto sempre de lembrar aquelas palavras de São Paulo, ao considerar a eternidade. São Paulo, vale essa introdução, São Paulo era um homem muito culto para a sua época, um homem que tinha tido contato com a filosofia dos gregos, um homem que conhecia com precisão a história da salvação, era da escola de Gamaliel, um homem dado à abstração e conseguia então relacionar esses dois mundos em que ele transitava e faz comparações muito bonitas, analogias, um homem profundo. Então não era um homem simplório. E ele, por uma graça divina, teve uma espécie de visão do céu. Então, imagina, uma pessoa que é dado a uma boa imaginação, sabe escrever bem, se tem que descrever alguma coisa, ele vai conseguir, porque ele tem essa habilidade. Pois é, São Paulo tem uma visão do céu, e ele fica sem palavras. E não porque ele fosse burro, não que ele fosse limitado, não. Ele tinha um conhecimento até acima da média para a época, mas ele fica sem palavras naquela visão do céu. E ele diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer chegou a passar pela cabeça do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só as palavras de São Paulo a falar do céu, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu. Às vezes dá vontade. São Paulo fala, mais um pouquinho aí, você falou só isso aí, pô, né? Mas ele ficou embasbacado, ou seja, sem palavras. Ele só tem para dizer isso. Olha, pensa numa coisa boa, é muito mais. É isso que Deus tem preparado para nós no céu. Aquele soldado encontrando a amada é uma imagem que faz o autor, Léo 13, dessa imagem da alma no encontro com Deus. Vale a pena esse esforço por comportar-nos melhor, para termos esse encontro com Deus, né? Agora, o que fazer? Como fazer, né? E eu queria propor, nessa segunda parte da nossa meditação,
alguma prática que possa nos ajudar nessa preparação para esse encontro com Deus. A tradição cristã nos deu um brinde, né, na prática dos santos, que é muito boa, e podemos imitar o que os santos fizeram para nos ajudar a preparar-nos para o céu. Temos esse encontro com Deus que não sabemos quando será. Nos ensina então como preparar esse e depois final. É a prática do exame de consciência. Tão simples, mas tão eficaz. Quando me refiro ao exame de consciência, às vezes alguém talvez pode vir à cabeça, é uma preparação para a confissão. Eu faço o exame de consciência se eu fiz uma coisa errada e vou para me confessar. E eu me refiro aqui a algo mais profundo, que pode ajudar de fato a minha confissão se a gente tem o costume de se confessar. Mas eu me refiro aqui a algo mais profundo porque é uma prática diária de examinar como tem sido a nossa atuação. Uma prática simples, mas muito eficaz. Podemos pegar o final do dia e analisamos como foi as nossas últimas 24 horas. Uma pergunta simples, né? Dividida em 3 partes. A primeira delas, que coisas boas eu fiz hoje? Tem algo que eu fiz que está me preparando para essa eternidade? É o soldado que deixou de fumar? É o soldado que deixou de ter aquele comportamento irascível porque viu que a amada não lhe gosta de que ele faça assim? É o soldado que deixou de olhar para aquela outra mulher porque já está querendo esse encontro com a sua amada e afastou qualquer pornografia, qualquer coisa porque quer encontrar a sua amada? Ou não, eu acabei caindo numa preguiça, caindo numa sensualidade, aquelas coisas mais marcantes que vêm num flash na nossa lembrança das últimas 24 horas. Essa é a primeira pergunta que eu coloco, né? As coisas boas que eu fiz, as coisas erradas e o que eu quero fazer para melhorar. Essas 3 perguntas, né? Então, as coisas boas, que coisas boas que eu fiz? Vamos pegar essa primeira, né? As coisas boas que eu fiz para agradar a Deus, as coisas boas que eu fiz. Eu procurei fazer bem as minhas orações, procurei ajudar um amigo. E é importante não só que a gente não faça nada de ruim, não. Uma coisa boa é uma coisa ativamente que eu procurei fazer. Se eu fico tentando me defender de não fazer uma coisa ruim, eu acabo ficando na mesmice, não tenho melhora. Eu tenho que me propor mesmo, eu quero fazer isso aqui melhor, eu quero vencer e superar o meu recorde, que eu nunca tinha conseguido de ficar sem fazer uma coisa errada há tanto tempo, e eu quero, né, que a gente mire esse objetivo e eu vou querendo melhorar cada vez. Então eu anoto lá as coisas que eu fiz melhor, e talvez aquelas que eu ousei fazer melhor e até consegui. Essa é a primeira, coisas boas que eu fiz. Depois, claro, vamos perguntar, que coisas erradas que eu fiz que eu me arrependo? Se por acaso Deus tivesse me chamar agora, que coisas eu me arrependeria? Nossa, Deus, me dá um pouco mais de tempo, eu quero pedir desculpas para o meu pai. Ou eu gostaria de reconciliar com esse meu amigo, porque eu fui muito desonesto com esse meu amigo, falei mal pelas costas e não ajudei esse amigo. Deus, me dá um tempo que eu queria... Isso que nos vem no coração, né? Um breve pensar do meu dia, me vem ao coração esses fatos mais marcantes do meu dia e me vem um desejo de reparação, de fazer algo melhor, de pedir perdão para alguma pessoa. Então eu anoto isso aí. Tanto as coisas boas, sobretudo aquelas heróicas, aquelas que custaram mais, que eu me propus a fazer e tentei fazer. Anoto as coisas erradas que eu fiz, peço perdão e por fim vem o desejo de melhora. O que eu vou fazer amanhã para melhorar? Então amanhã eu vou pedir desculpas para esse meu amigo, vou mandar uma mensagem para poder me encontrar com ele. Puxa, amanhã eu vou lavar a louça porque não ajudei nada em casa, minha mãe até reclamou e eu me defendi falando que eu tenho prova, tenho Enem. Enem é desculpa hoje em dia para o cara não fazer nada, né? Até a prova, né? Depois ele continua sem fazer nada e não tem mais Enem, tem que achar outra desculpa, né?
poxa, mano, não custa nada, vou lavar aqui por 5 minutos uma louça, a minha louça e tal, isso não vai ser a ocasião de eu não passar no Enem, né? Pô, uma louça dá para fazer. Então, como é bom, eu me proponho ativamente, vou fazer isso. E anoto. O bom exame de consciência, que nos diz a experiência dos santos, é aquele que fica registrado com as nossas palavras, num bloco de notas, no celular pode ser, numa agenda. E no dia seguinte, quando eu acordo, eu vou ler. Sobretudo, vou ler aquilo que eu me propus fazer. Vou fazer isso, então eu vou fazer, né? Tá lá, né? E aí me empenho todo aquele dia para fazer. Uma só tarefa que eu tente fazer já valeu todo esse exame de consciência. Se eu coloco muitas tarefas, eu não vou conseguir fazer. Uma só, né? Tem um amigo padre que às vezes ele gosta de dizer, né? Olha, tem que colocar uma tarefa tão simples, mas tão simples, que qualquer idiota seja capaz de fazer. Porque acaba o dia, se você não conseguiu fazer, você sabe quem é você, né? Então, é isso, uma bem simples, é pequena. Eu fico até com vergonha, mas essa é bem pequena que eu vou fazer. Mas aí chega um momento e fala, não, eu vou fazer esse negócio, não é possível, né? Coisa bem simples. Eu vou fazer assim. E repara, se fizermos assim, estamos tendo um ponto de melhora. No ano, podemos ter 365 pontos de melhora. Cada dia eu melhoro um pouquinho. Nossa, no final eu melhorei bastante, se eu levo a sério essa prática, né? Para quem já tem costume, podemos agora até dizer, Senhor, perdão, porque talvez eu não levei a sério essa prática. Talvez eu esteja fazendo, mas eu não estou fazendo com esse afinco de tentar fazer mesmo, a melhora. Para quem não tem o costume de fazer, fica a dica, vou tentar fazer. Hoje mesmo já posso tentar fazer. E anotar lá as coisas boas que eu fiz, agradeço, as coisas erradas, peço perdão. E o propósito de melhora que eu vou ver no dia seguinte. Não acaba aí. Se eu quero preparar esse depois, que dizia São Felipe Neri, eu posso ter o costume de, numa semana, olhar as minhas anotações. É uma dica prática, mas muito importante. Eu olho e, numa semana, eu vejo como foi o estado da minha alma. Eu consigo ver evolução ou involução, né? Ou seja, eu melhorei ou piorei. Eu tenho um histórico da minha alma ali. Eu tenho um prontuário, está no meu prontuário, né? E ali eu mesmo vejo. Nossa, eu pensava que eu não era egoísta, mas eu percebi que todos os dias eu fui egoísta com a minha mãe. Nossa, eu pensava que eu não tinha problema com a ira, mas quase todos os dias eu fui estourado com meu irmão. Sei lá, a gente vai descobrindo coisas que às vezes pareciam tão banais, tão simples de ser descobertas, mas eu não sabia. Outro dia li uma charge do Calvin e aparecia lá aquelas tirinhas, pareciam bem simples. O Calvin recebeu um questionário: descubra se o seu chiclete é bom ou não. Aí, quadrinho seguinte, tinha só uma pergunta no questionário do chiclete, né? E era assim: o seu chiclete acaba o doce rápido ou não? Aí tinha sim ou não. E aí ele preencheu, se acaba rápido? Sim, acaba rápido. Aí tinha lá, vire de cabeça para baixo para ver o resultado. Aí ele pegou e virou o último quadrinho. Se o seu chiclete acaba o doce rápido, o seu chiclete é ruim. E ele fala, nossa, meu chiclete é ruim. Né? Pô, né? Às vezes a gente precisa fazer um questionário desse, tão óbvio, para poder descobrir que, nossa, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque está escrito. Está lá no meu celular com a minha escrita, né? Tá certo? Se foi digital com a minha letra, celular, mas foi eu que escrevi, não foi alguém que um ataque hacker entrou no meu celular e escreveu lá que fui eu que escrevi, que eu fui egoísta ontem, anteontem, esses 7 dias. Poxa, então eu preciso melhorar mesmo, né? E aí eu vou tendo consciência dos meus erros. Só se melhora quando se começa a ter consciência dos erros. O exame de consciência anotado começa a nos dar essa consciência. Repara, é um fenômeno mais psicológico, mas é verdade. Aquilo que nos causa um trauma, aquilo que a gente passa, que nos envergonha, a tendência é nós esquecermos. Então, nossos erros, aqueles erros que nos envergonham mais, aquela situação que a gente foi um pouco bruto com as pessoas, sei lá, em geral,
em geral, a gente tende a esquecer. Então, lembra num momento ou outro, mas a tendência é ficar... Não dá tanta vergonha que eu deixo aqui um negócio bem escondido aqui e tal. Exame de consciência é fazer o contrário. Deixa eu abrir esse negócio, deixa eu olhar, porque eu quero colocar um remédio. Se eu fico escondendo esse negócio, é como uma ferida que não foi bem tratada. Ela pode até fechar, mas tem um pus lá dentro. Então, um momento vai infeccionar tudo. Então, eu vou ter que deixa eu abrir esse negócio, encarar a verdade da minha alma. Olha, eu sou egoísta mesmo e eu quero ajuda. E aí, esse prontuário da semana nos dá essa luz. E que maravilha, porque temos chance de melhora, né? Então, quer para parar a vida eterna, quer vida após a morte, né? Que é o céu, a salvação, prepare bem o exame de consciência. Um momento nos chegará a morte. E uma pessoa que tem esse costume do exame de consciência, ela se prepara para a morte todos os dias. Porque se eu fosse morrer hoje, era isso que eu ia apresentar para Deus, o meu exame de consciência, né? Nossa, então, imagina, se eu vou preparando para minha morte todos os dias, um momento vai ser o meu último exame de consciência. Mas que alegria, porque eu tive melhoras várias vezes. Esse meu último é algo que vai ser agradável a Deus, né? Preparar para a morte com esse simulado do exame de consciência, como é importante. E é verdade, é um simulado. Pode nos dar uma pena que, poxa, eu fiz tanta coisa errada hoje, mas ao mesmo tempo vem a alegria. Foi só um simulado, eu tenho amanhã para melhorar. Pelo menos tá pintando que amanhã eu vou acordar. Não sei se... Então eu tenho chance de melhorar. As últimas palavras para nos ajudar a respeito do dia de amanhã. Amanhã, então, é um dia que se recomenda que, especialmente amanhã, que rezemos pelas almas do purgatório, aquelas que faleceram e não podem mais conseguir a ajuda eficaz, como era aqui na Terra, para a sua salvação. Eles já têm o céu garantido, mas precisam se purificar. Esse é o ensinamento da Igreja. E dependem muito, além do sofrimento grande que padecem lá, dependem muito da nossa oração. Que bom que a gente reze para essas almas do purgatório. Podemos rezar assistindo a missa amanhã e colocando a intenção das almas do purgatório. Podemos rezar o texto e oferecer essa intenção. Receber a comunhão, se temos condição de receber bem preparados. Conseguir uma indulgência, né, que dá uma ajuda para as almas do purgatório, se é uma indulgência plenária. Se eu ganho mesmo a plenária, eu consigo mandar literalmente uma alma para o céu, né? E que alegria que essas almas no céu, uma vez salvas, me vão ajudar também, né? Para conseguir a indulgência plenária, reviso aqui, breve, precisa cumprir 4 coisas fixas e uma variável. Quais são as fixas? A comunhão, a confissão, a oração pelo Papa e um ato de contrição ou um pesar pelos nossos pecados. Então, a comunhão, a confissão, na semana que eu faço a obra, a comunhão, a confissão, a oração pelo Papa e o ato de contrição, né? E qual é a variável, né? Pode variar, tem muitas práticas, mas as mais comuns, o terço em família, com alguma pessoa próxima, né? Um amigo próximo, um terço, ou meia hora de oração no Santíssimo, ou meia hora de meditação da Escritura, né? Qualquer uma dessas 3 dá indulgência plenária. Amanhã também dá indulgência plenária, só amanhã. Se eu, numa capela, em qualquer capela, eu faço uma oração pelos defuntos. Amanhã, então, se eu fizer pelos defuntos, consigo indulgência aplicada a eles. Essas indulgências eu posso aplicar a mim mesmo ou às almas do purgatório. E amanhã, só aplicado aos defuntos, eu posso rezar numa capela pelos defuntos. E aí, cumpro essas outras 4 e consigo uma indulgência plenária. Bom, acaba o nosso tempo e queria então evocar essa imagem que usava do soldado. Que alegria do soldado encontrar com a sua amada. Que alegria das almas encontrar com Deus a quem procurar muito amar. E nós vamos procurar muito amar com o nosso exame de consciência.
Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nós costumamos dizer na Ave Maria umas palavras bonitas que se cumprem de verdade. Nós dizemos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos pedir para ela, a Mãe de Jesus, que ela de fato interceda por nós e nos ajude a amar esse mundo, vivendo com desejo de cumprir o que Deus nos pede, sem medo da vida e nem sequer sem medo da morte. Santa Maria, Mãe de Deus, de fato, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.